Resenha Diversa está de volta, agora são 11 horas e 31 minutos e é hora também, claro, da nossa resenha esportiva. E para isso, estou muito bem acompanhado do meu parceiro Gabriel Luterbach, porque eu quero saber o que ficou aí do Campeonato Brasileiro. Me conta. Bom dia, Bárbara. Bom dia ao pessoal de casa. Campeão todo mundo já sabia que era o Palmeiras. O Palmeiras foi campeão pela 11ª vez, mas tem algumas definições, por exemplo, quanto ao vice-líder. O vice-líder é o Internacional, que venceu o próprio Palmeiras por 3-0. Vamos conferir? Desde o início da partida, o Internacional mostrou ao que veio. Vitão, logo aos 2 minutos, quase marcou de cabeça. Na chance seguinte, Maurício acertou um belo chute para colocar o Inter na frente. Golaço. Ainda no primeiro tempo, Alemão ampliou para os donos da casa, 2-0. O Palmeiras só foi ter a primeira chance no segundo tempo, e foi no chute de Hendrick a queima-roupa. A segunda chance foi com o Navarro. Mas quem acertou a pontaria para fechar o placar foi Romero, 3-0 Internacional. Inter fazendo 3-0 no Palmeiras e jogo de despedida do Scarpa, né, Gabriel? Exato. Esse jogo também ficou marcado pela perda de invencibilidade do Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu a invencibilidade de 22 jogos por bastante tempo, né? Muito. Mais de um turno do Campeonato Brasileiro. Enfim, uma hora isso ia acabar e acabou na rodada anterior, nessa derrota para o Internacional. E o Internacional, com essa vitória, acumulou mais 42 milhões de reais. Então eu pedi para o Paulinho aí fazer o Pix, porque mais 42 milhões de reais na conta do Internacional é pouca bastante coisa dinheiro, não, né, Gabriel? Exatamente. E por isso que é importante ser o vice-líder, né? Porque quanto mais você fica na parte de cima da tabela, mais dinheiro você acumula. Então, para o Internacional, com certeza faz a diferença. Além de, claro, mais dinheiro por estar na fase de grupos da Libertadores, já entrar direto na oitava de final da Copa do Brasil. Então, bem importante essa vitória do Internacional e ficar em segundo lugar. O Internacional ficou em segundo e o terceiro foi o Fluminense, que venceu o Bragantino por 1-0, mas não adiantou de nada. Mas, de qualquer maneira, fechou em terceiro lugar. Vamos conferir. O Fluminense tentou a vice-colocação e fez a sua parte. O gol, chuta de quem? Essa é fácil, né? Mas antes disso, vamos contar a história do jogo. Aos 3, Cano teve a primeira chance. Arias também quase acertou o alvo. O Bragantino respondeu com Arthur, primeiramente com pênalti marcado pelo juiz, mas anulado após revisão. O Fluminense respondeu, sabe de quem? Cano. O gol 44 na temporada. Gabriel, hoje em dia, para escrever qualquer informação ali sobre o Fluminense, é só fazer Ctrl+C, Ctrl+V no Cano, né? Porque não é possível, só ele, 44 gols. 44 gols na temporada é um marco, né? Porque ele superou agora o Gabigol e o Neymar com mais gols em uma única temporada no Brasil. E outra, ele também é o maior artilheiro de uma edição desde 2006. Então a gente está falando de um argentino que está quebrando todos os recordes no Brasil. Também havia muito tempo que a gente não tinha um artilheiro que não era brasileiro. E agora o Cano é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, é argentino. Desde essa nova fase do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, a gente não havia ainda tido um argentino ou um estrangeiro que foi artilheiro. E o Cano foi pela primeira vez desde o início, lá em 2003, artilheiro da competição. Chegou fazendo história. Exatamente. Então a gente precisa falar mais desse argentino aí. O pessoal até começou a brincar, né? Falando que se ele não tinha uma vaga aí na Copa do Mundo pela Argentina, de fato ficou tarde. De fato ficou tarde para ele. Ele engatou essa sequência agora no fim da carreira dele, né? Nunca foi convocado. Mas, de qualquer maneira, teve vários questionamentos aí nas redes sociais se ele merecia ou não ter uma vaguinha ali com o gol que ele está fazendo, né? A quantidade de gol que ele está fazendo. Poderia talvez o Scaloni levar ele para a Copa do Mundo, né? Sim, e tá tirando até aquela rixa, a boa rixa que a gente brinca, né? Do Brasil e da Argentina. Chega o Cano aí, então, para realmente mudar até essa história e criar um novo amor. E se o Internacional acumulou 42 milhões, o Fluminense acumula, então, 40 milhões de dinheiro aí
por ter ficado em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e bateu a premiação dele, a projeção dele no início do ano, porque a projeção do Fluminense era acumular 67,2 milhões de reais durante toda a temporada com premiações. O Fluminense com 40 milhões e o restante vindo de Sul-Americana, Copa do Brasil, pré-Libertadores. O Fluminense então conseguiu bater essa projeção que havia sido feita no início da temporada. É um dinheirinho no caixa que o Fluminense precisa, né? O Fluminense, que é um time bastante endividado e precisa desse dinheiro para poder fazer um elenco cada vez mais forte. E uma boa prova de como a classificação vai muito além da classificação, né? Exatamente. O outro time que garantiu vaga na fase de grupos é o Atlético Paranaense ao vencer o Botafogo por 3-0. Vamos conferir. O Furacão pressionou no primeiro tempo, mas só foi marcar na etapa final. Eric tirou da pressão. Terãs, aos trancos e barrancos, tentou, mas a bola sobrou para Vitor Roque fazer o segundo. O Botafogo quase descontou, mas Bento fez uma defesaça. E se quem não faz leva, ainda deu tempo de Eric fazer o terceiro e fechar o placar 3-0. E o último jogo também de uma figura muito conhecida nossa, que é o Filipão. O responsável pelo último título do Brasil. Então o Filipão aí aposentou o último jogo dele e para mostrar que ele vem fazendo um bom trabalho no Atlético, o auxiliar dele vai assumir, que é o Paulo Turra. Então o Paulo Turra é o novo técnico do Atlético Paranaense a partir da próxima temporada, dando essa continuidade ao trabalho que é muito bem feito pelo Filipão. Então o Filipão é um nome marcado na história do Brasil, na história mundial também, porque foi técnico do Chelsea, vários clubes importantes, e agora fazendo a despedida dele no futebol brasileiro. Bem legal, né? Muito, e interessantíssima essa sequência, né? Uma pessoa que já estava ali acompanhando todo o processo, toda a maneira, né, do Filipão de jogar, e para conseguir dar essa continuidade no time e não ser aquela parada brusca, né, com a troca de treinador. Exatamente, vida longa ao Filipão, e esse jogo foi muito importante porque era um confronto direto ali entre o Atlético Paranaense e o Botafogo. Quem vencesse poderia garantir uma vaga na Libertadores, ou então ficar com um prêmio de consolação com a Sul-Americana. A tensão é ainda maior, Era né? Confronto ainda maior, direto. exato. O Atlético Paranaense então venceu, está na fase de grupo da Libertadores, e o Botafogo ficou com a vaga na Sul-Americana. Um prêmio de consolação aí pro Botafogo, né? Mas no início da temporada ninguém imaginava que o Botafogo ia brigar pela Libertadores. Então os torcedores entendem, até porque está no início dessa transição aí para a SAF e vai precisar de tempo, né, para assumir voos maiores. Também acho que o torcedor ali está satisfeito, de uma forma geral. Exatamente. O outro time que está na fase de grupos na pré-Libertadores é o Atlético Mineiro, que venceu o Corinthians por 1-0 fora de casa. Olha só. O Atlético Mineiro precisava vencer e por isso foi ao ataque. Jair tentou de fora da área. Zaratio também quase marcou. Keno também tentou. Até que de tanto tentar, uma hora Nath conseguiu o pênalti. Na cobrança, Vargas tirou o Galo do sufoco. Nacho ainda teve a chance de ampliar, mas o placar foi mesmo 1-0, Galo na pré-Libertadores. Gabriel, fazendo um retrospecto do que foi feito, ou melhor, do que não foi feito pelo Galo no Campeonato Brasileiro, esse jogo aí é um prêmio de consolação? A gente pode falar que é um prêmio de consolação porque o Atlético merecia muito mais, né? É um time que tem elenco para poder estar brigando. Estrutura para isso. Exato, estrutura, elenco, técnico, para poder estar brigando lá em cima, pelo título, pela fase de grupos. Foi eliminado também muito cedo na Libertadores. É um time que em algum momento a gente pensou que nem ia conseguir uma vaga na Libertadores. Então a gente pode falar que na última rodada ele conseguiu uma vaga ali, por mais que seja pré-Libertadores, mas é um prêmio de consolação, porque na próxima temporada vai ter oportunidade de talvez, né, se vencer as duas fases, ir para a Libertadores. Então é um time que deixou a desejar. A gente até falou aqui das últimas vezes que foi a maior decepção junto com o Bragantino. E a gente pelo menos vê que o Atlético Mineiro conseguiu ali talvez uma vaguinha na Libertadores. De fato, está confirmada a pré-Libertadores. Em comparação ainda à situação do Bragantino, a gente sabe que
o Atlético conseguiu respirar, né, com uma folga maior. Exatamente. E sobre Santos e Fortaleza, Gabriel, o que você me conta? Quem está na pré-Libertadores junto com o Atlético Mineiro é o Fortaleza, que venceu o Santos por 2-0 e confirmou a vaga. O Fortaleza também está na pré-Libertadores, a segunda vez consecutiva no maior campeonato da América do Sul. A classificação foi confirmada com os gols no segundo tempo. O primeiro veio de uma jogada ensaiada. Juninho Capixaba escorou e Thiago Galhardo abriu o placar, 1-0. O segundo saiu dos pés do Moisés, 2-0. E aí, o que você me conta, Gabriel? Ô Bárbara, a gente está falando de um time que no primeiro turno ele estava na lanterna. O Fortaleza fechou o primeiro turno em último lugar. E no segundo turno foi o terceiro melhor time e conseguiu uma vaga na pré-Libertadores. Então o Fortaleza, impressionante, né? Que virada, hein? Que virada. E muito se deve também à diretoria ter acreditado no técnico, no Voivoda, que é um dos destaques aí do Brasil, com certeza. No ano passado já levou o Fortaleza para a Libertadores e esse ano leva o Fortaleza para a Libertadores. E a gente está falando de um time que tem um orçamento muito mais modesto comparado a grandes times, como o Atlético Mineiro, que a gente viu ali agora, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, enfim. Então o Fortaleza fazendo história mais uma vez na pré-Libertadores. Ano passado foi para a Libertadores direto e saiu do último lugar para oitavo. Que campanha, hein? Que campanha, e nessa hora eles provavelmente aproveitaram a longa duração do Campeonato Brasileiro para conseguir fazer essa mudança, né? Porque do mesmo jeito que é muito difícil manter no Campeonato Brasileiro uma qualidade por ser um campeonato longo, eles aproveitaram essa coisa aí do calendário a favor. Exatamente. Então, Bárbara, vou mostrar para vocês aqui que a gente tem uma artezinha aqui para poder botar no telão. Vamos conferir. A gente já fechou então a fase de grupos, os confirmados Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo e Atlético Paranaense. Já fechamos a pré-Libertadores, que é o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Agora a gente vai para os classificados na Sul-Americana, porque o São Paulo venceu o Goiás por 4-0 e confirmou a vaga então na Sul-Americana. Vamos conferir. O resultado não foi suficiente para colocar o São Paulo na Libertadores. E olha que o placar foi amplo, hein? A história começou a ser contada com gol de Galopo. Luciano ainda teve a chance de ampliar, mas na chance seguinte converteu, 2-0. Marcos Guilherme fez o terceiro. E Juan, com passe de Thales, ambos de Cotia, fecharam o placar e deram esperança ao tricolor paulista em 2023, 3-0. E o América Mineiro e Atlético Goianiense, como é que ficou? O América Mineiro deu emoção até o fim da partida para o torcedor. O Conte fez um golzinho ali aos 51 minutos do segundo tempo, mas não foi suficiente. O gol foi anulado e o América Mineiro está apenas na Sul-Americana. Vamos conferir a história desse jogo. Dudu fez o primeiro aos 15 do primeiro tempo e aumentou a pressão em cima do Coelho. Depois de Maranhão ser expulso, o América aumentou ainda mais o ritmo e empatou com Henrique Almeida ainda no primeiro tempo. Mesmo com mais 45 minutos pela frente e um jogador a mais, o América não conseguiu desempatar e ficou de fora da pré-Libertadores. Até balançou as redes aos 51 minutos com Conte, mas foi anulada por bater no braço do zagueiro. Então a gente conseguiu descobrir aí quais foram os classificados, né, da Série A, como é que ficou a tabela. Exatamente, os times que foram rebaixados: Ceará, Atlético Goianiense, que enfrentou o América Mineiro, Avaí e Juventude. Então a gente deu um resumão aí para poder confirmar e mostrar ao pessoal de casa tudo que aconteceu na última rodada e todas as definições estão aqui, Bárbara. Bom demais, Gabriel, e ótimo ter a sua companhia para a gente falar do Campeonato Brasileiro, né, que foi concluído com sucesso. Agora a gente vai mudar de chave a partir de quinta-feira, porque vem aí a Copa do Mundo. Que coisa boa. Que coisa boa, né? Resenha já em ritmo de Copa. Exatamente, Campeonato Brasileiro decidido, agora vem a Copa do Mundo. Você tá animada? Tô super. Eu também tô, hein? Copa já tá aí batendo na porta. Obrigada, viu, Gabriel? Nada.